eu também recebi o trabalho de vocês, tá? Da pesquisa. Então, eu devo falar dela daqui a pouco, porque aí talvez tenha mais aluno também na sala, tá bom, gente? Então, vamos iniciar nossa aula de hoje, dia 3, né? Então, nós vamos iniciar o conteúdo do Windows. Eu vou falar do Windows para vocês. Vou usar uma parte da apostila também. Farei algumas apresentações. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Estão me ouvindo? Uhum, Então, tá bom, então. Caso vocês queiram, durante a explicação, interromper, perguntar algo, não tem problema. Me chama, eu paro, aí vocês podem falar. Tá legal, então? Combinados? uhum, Tá. Então, gente, ó, para a aula de hoje, eu vou estar passando para vocês o início do nosso estudo, que é o Windows. Para a gente iniciar o nosso estudo, que é o Windows, a gente precisa entender e falar um pouco mais sobre sistema operacional, tá? Então, vou puxar novamente esse tema para a gente aqui. Nas aulas passadas, eu dei 2 aulas para vocês, onde eu falei sobre introdução à informática, e lá eu falei um pouquinho de tudo de informática. Falei de internet, falei do computador, da placa, né? E no finalzinho, eu cheguei na parte de software, e aí eu falei que eu iria entrar nesse assunto com mais detalhe a partir desse módulo, tá? A partir do Windows. Então, antes da gente falar do programa Windows, antes da gente falar de internet, antes da gente falar do Word, é muito importante que a gente entenda a ideia do que seria software, tá bom? Então, assim, software são todos os programas que tem para computador e equipamentos eletrônicos, tá bom? Então, essa palavra software aqui, a gente tem que entender que não é apenas programa para computador, tá? Então, assim, programas para smartphone, programas para tablet. Atualmente, as televisões, né, elas permitem a gente acessar a internet, acessar né, utilitários como Netflix, o YouTube. Então, assim, uma televisão hoje, né, uma Smart TV, ela tem dentro dela programas, ela tem softwares, né? Esses programas estão lá gravados em alguma forma de memória. Quando a gente liga a televisão, esse programa ele entra em execução. Então, a palavra software são todos os tipos de programas que a gente utiliza nos meios eletrônicos, inclusive os jogos para computador. E isso desde lá do início, né? Aqueles primeiros jogos que eram feitos em cartucho, que a gente colocava no console ali um cartucho, ou mais recentemente DVD. Esses também são considerados para nós programas, softwares, tá? É lógico que a gente tem uma linha de tipos de programas muito grande, tá? Muito extenso, tá bom? Eu poderia ficar aqui com vocês uma aula inteira falando que eu tenho programas do tipo de segurança, eu tenho programas de comunicação, eu tenho programas de entretenimento, eu tenho programas para uso em escritório. Então, assim, nós temos vários tipos de programas. Mas o nosso objetivo principal hoje é entender primeiro que software são programas que a gente vai ter que usar no computador, que a gente precisa carregar o programa para usar. E aí, a gente vai passar direto para falar um pouco sobre o programa principal para um computador ou para um equipamento eletrônico, que é o sistema operacional, tá? Então, o sistema operacional é um programa que ele precisa ser carregado, ele precisa ser aberto, ele precisa ser completado para que a gente possa estar operando aí direitinho o computador, tá bom? Já tenho mais alguns alunos na sala aqui, então a gente vai continuar. Para quem chegou agora aqui, a gente está iniciando então a parte do Windows, onde primeiro, antes de falar do Windows, eu vou falar aqui, falei um pouquinho de software, tá bom? Eu também recebi o trabalho de vocês e ainda não falei dele. Daqui a pouco eu paro o tema da aula para falar do trabalho. Gente, ó, então voltando à questão de sistema operacional, tá? Existem vários sistemas operacionais, não existe só o Windows. O Windows é o mais popular, o Windows é mais comum, é o que a gente vai encontrar em todos os computadores. Mas tem um sistema operacional chamado iOS, tem um sistema operacional chamado Linux, tá bom? Que eu não coloquei aqui, que ele é muito comum nas empresas, tá bom? E o que que eles têm em comum? O que que eles têm em comum é que todos eles são utilizados para fazer a máquina funcionar.
ou seja, para a gente poder operar a máquina, tá? O foco do nosso curso é o programa Windows, tá bom? O foco é o nosso programa Windows, então a gente vai trabalhar mais dele. Bom, eu iria mandar uma mensagem para vocês pedindo que vocês tenham um caderno do lado aí, com a caneta ou um lápis durante essas nossas aulas. Não sei se está fácil para vocês pegarem esse caderno aí. Está fácil? Como é que vocês estão? Professor, eu já tô aqui com o caderno na Tá. mesa. Então, gente, eu vou pedir para vocês copiarem. É apenas essa parte aqui, ó. Só esse trecho, ó. Sistema operacional e, e essa parte aqui, ó. Tá bom? Lembrando que o curso já é do Windows, tá? Uhum. Então, anotem para mim aí essa parte. Eu vou parar um pouquinho aqui enquanto vocês copiam. Eita. Para os demais alunos que chegaram, deixa o caderninho do lado, tá? Uma caneta ou lápis, precisamos copiar essa matéria. O Felipe está aqui do lado, chegou agora. Copiaram, gente? Copiei. Tá, eu vou voltar então aqui o slide, porque aproveitar que você está com o seu caderno do lado aí, e aí eu vou pedir para vocês fazerem isso, tá bom, gente? Ó, é a aula do Windows, tá bom? Põe a data de hoje, põe a data de hoje. Então já é o nosso curso do programa Windows e coloca a data de hoje. Assim a gente sabe, né, o que aconteceu aí no dia 3 e na semana que vem a gente vai fazer a mesma coisa, tá bom? Uhum. Então, colocou aí a data, a turma de vocês está aqui. Então, vou avançar, vou voltar lá onde a gente tinha parado. Então, alunos, ó, é assim, isso aqui tem que ser decorado? Não, vocês não podem decorar. Leem, tá? Leem, depois argumenta comigo, conversa com amigos de vocês, tá bom? Ou seja, o que é um sistema operacional, né? Primeiro que ele é um programa, é um software. E o que ele faz, né? Ó, ele vai estabelecer a comunicação. Essa palavra aqui, ó, interface, leiam como comunicação, tá vendo? Como uma passagem entre Mano, ainda está a aqui. pessoa, tá, ó, entre a pessoa, o usuário e o computador. Então, o programa Windows, ele fica no meio ali, tá? Sendo a parte que vai comunicar entre pessoa e máquina, tá bom? É ele que vai trazer a tela, é ele que vai trazer o botão para a gente clicar, as cores, as palavras, ou seja, é ele que vai tornar a gente ser possível operar o computador ou não, tá? O sistema operacional é responsável por reconhecer e gerenciar o hardware. Lembrar vocês que na aula passada nós vimos que hardware é a parte física do computador, são as placas, a memória, o HD, né? E a parte de programas é tudo aquilo que a gente faz no computador. É o navegador, é eu acessar a internet, é eu abrir o WhatsApp, é eu ver um filme. Então, tudo que eu faço no computador, basicamente, o que eu uso são programas, tá bom? E aí ele também oferece uma interface mais simples para a operação. Ou seja, gente, ó, ele tem que ser uma forma simples, né, ó, para operar. Ou seja, não pode ser uma coisa muito difícil, não pode ser uma coisa muito complicada, né? Senão fica muito ruim para todo mundo, todas as pessoas quererem usar. Ou seja, para usar tem que ser, fazer muitos cursos, tem que fazer muitos estudos, tem que conhecer de matemática. Não pode. Um sistema operacional, ele tem que ser simples, ele tem que ser fácil, tá bom? Eu sei que eu tenho alguns alunos que têm dificuldade em usar os programas, sabe? São muitas opções e aí atrapalha um pouquinho, tá bom? E aí a outra parte é que ele traz um modo gráfico, né? Então ele traz janela, ele traz botões, tá bom? Ou seja, dá para a gente fazer o uso do programa de uma forma simples, né? Não tão técnica, tá bom? Bom, eu tenho aqui alguns exemplos de sistemas operacionais. Se vocês observarem aqui, o Windows aqui é tudo da mesma empresa, o mesmo fabricante. O que acontece aqui, gente, ó, é o modelo, tá bom? E modelo, a gente vai chamar de versão.
A gente não usa muito bem a palavra modelo, a gente diz que é versão, ou seja, ó, eu tenho Windows 8. Então, na verdade, eu costumo dizer que você tem um Windows que a versão dele é 8, tá bom? Professor, eu comprei um computador e veio o Windows 10, tá bom? Então, a sua versão do Windows é 10. Então, esse número que vocês estão vendo aqui é uma referência à versão, tá bom? Então, o Windows tem várias versões, tá? Mas, como eu falei para vocês, nós temos outros sistemas operacionais, gente, ó. Sistemas operacionais. Existem outros, ó. Existe o Linux, existe o Solaris, o FreeBSD e o Android. Nós vamos estudar apenas o Windows, é o programa mais utilizado para PC, mas nas empresas, nos bancos, nos grandes escritórios, eles também utilizam outros programas, tá bom? E aí eles têm uma parte do programa Windows aqui, essa parte você não precisa copiar no caderno, porque eu vou passar o da apostila para vocês copiarem, tá bom? Então, essa aqui é a parte que eu queria apresentar para vocês, o foco do nosso estudo, que é o Windows, né? Que é o sistema operacional, tá? Essa parte aqui, depois, tá? Não agora, tá? Eu vou pedir para vocês verem esse vídeo, parar o vídeo e copiar isso aqui no caderno. Então, essa parte aqui toda, não vou parar agora, por conta do nosso tempo, mas eu vou pedir para vocês virem aqui no YouTube, dar um stop, e aí você vai copiar. Em 2014, tem o Windows 10, que é o que a gente está usando agora. Em 2012, o Windows 8, 8.1. Lá no ano 2000, que foi o trabalho nosso, o Windows ME. Em 1992 já tinha o Windows, era o Windows 3.1, tá? E as primeiras versões do Windows, né, já faz bastante tempo, ó, 1985, tá bom? Essa parte aqui eu vou pedir para vocês fazerem depois no caderno, tá bom? Gente, eu vou apresentar aqui para vocês só uma parte aqui da apostila, tá bom? Ok? Só para a gente dar uma olhada aqui na apostila de vocês, tá? Então, deixa eu puxar ela aqui. Onde é que ela está aqui? Opa, aqui, tá bom? Estão vendo a minha tela aí, introdução à informática? Estão conseguindo ver? Está todo mundo Sim. vendo? Tá. Então, gente, ó, esse assunto que eu acabei de falar para vocês está aqui, ó. Tá vendo? Ó? O que é hardware, né? Então, eu falei na aula passada para vocês, tá? Eu falei, gente, o hardware é toda a parte física do computador. Tá aqui na apostila, ó. Isso aqui está na página 3 da apostila. Deixa eu confirmar aqui com vocês, ó, na página 3, tá bom? E aqui, ó, ele tem uma descrição do que é software, né? E aí ele diz, ó, software são os programas do computador, ou seja, tudo que você pode ver, mas não consegue tocar. O não consegue tocar, gente, é porque ele não existe fisicamente, né? Como um teclado, como uma impressora. É igual uma música, né? A gente sabe da música, a gente ouve a música, ela existe, mas ninguém toca na música. A gente toca no instrumento, né? No aparelho, você toca no livro, você toca no CD, mas na música ninguém toca, tá bom? E aí aqui tem alguns exemplos de software, e aí ele já vai entrar para vocês. Então, para quem chegou agora na aula, essa é a apostila, eu vou mandar para vocês hoje, eu recebi o e-mail de vocês aqui, da maioria dos alunos, tá bom? Então, hoje vocês vão estar recebendo essa apostila aqui, tá? Vamos dar uma pausa agora, tá? Nós não vamos sair da aula, tá? Eu vou dar uma pausa, porque eu queria falar e preciso falar do trabalho de vocês aí. Eu fiquei contente, tá bom, gente? Porque eu recebi bastante trabalho de vocês. Eu li alguns aqui com mais detalhes. Todos vocês foram bem, assim, no alinhamento do conteúdo, tá bom? Então, parabéns para todos. Então, eu separei alguns aqui para vocês. Não vai dar para a gente ler com detalhes, tá bom? Mas, no contexto geral, tá correto, tá? Todos foram muito bem, tá bom? Então, eu tenho o trabalho aqui, ó, da Emanuele, ela inclusive fez aqui alguns desenhos. Eu me lembro bem desse celular aqui. Cheguei a usar um celular como esse daqui, tá bom, gente? Nessa época aqui eu já trabalhava com informática, eu já dava aula também, né? Então, assim, eu conheci esses programas, tá bom? Esse é o trabalho do Tiago, tá bom?
E aí ele diz que aí a mãe dele relata que naquela época realmente a informática já estava em atividade, mas era uma coisa ainda um pouco não assim muito acessível, tanto a nível de computador quanto a nível de facilidade de operar os programas. Então essa é uma das características que a gente percebe que a informática ela veio avançando, né? Ela veio melhorando. Tanto é que vocês e amigos de vocês hoje em dia, né, já conseguem acessar a internet, conseguem jogar, conseguem entrar numa rede social sem grandes explicações, sem ter que fazer um curso. Basta dar um aparelho, vocês recebem algumas orientações e vocês conseguem usar. Esse aqui é o trabalho do Alexandro, tá bom? Também na mesma linha, eu vi, gostei, tá bem bacana, tá bom? E aí eu recebi bastante trabalho, tá, gente? O do Gabriel, se eu não me engano, do Gabriel ele mandou em várias mares, né, Gabriel? Eu não sei se ele está aqui na sala, deixa eu ver. Ele veio hoje. Gabriel tá aí? Gabriel, acho que o Gabriel, se eu não me engano, é o que está usando o iPhone da Débora. É isso, né, Gabriel? Não, o Não, Thiago, o Gabriel não tá, não. Tá não, né? Tá. O iPhone da Débora, quem é que usa? O eu Thiago. tinha. Tiago. Tá bom, Tiago. Beleza, gente. Então o Gabriel não está na aula, mas ó, ele me mandou em várias imagens. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Cadê? Eu peguei só uma foto dele aqui. Deixa eu voltar um pouquinho. Aqui eu tenho o da Yasmin também, tá bom? Ela respondeu aqui uma parte, tá vendo aqui embaixo? Bacana, tá dentro do que eu tinha pedido para vocês, tá? O da Daniele Costa, né? Os primeiros computadores da década foram 1940. Aquela voltou bem lá, e é verdade, tá, gente? Os primeiros computadores surgiram na década de 40, 1940. 1950, os computadores eram do tamanho de uma casa, ele era enorme, os computadores, pesava 20, 30 toneladas. Os profissionais tinham que entrar dentro praticamente das máquinas para operar o computador. Em 1950, gente, o computador não tinha teclado, não tinha tela, não tinha mouse, tá bom? Era o começo. Em 1960 e 70 já começa, tá bom? E quando a gente chega nos anos 80, a gente já tem programa, e nos anos 90 tem internet. Eu pedi para vocês perguntarem do ano 2000, pesquisarem do ano 2000, porque não é algo tão do passado, tá bom? E aí do Felipe, ele coloca assim, ó, segundo o pai dele, a internet vem para usar, acessar a internet em casa. Ele disse também que os primeiros celulares eram pequenos, e seu principal função era realizar ligações. Nessa época, os celulares já podiam tocar música, alguns MP3, alguns já tinham jogos, né? Calculadora, bloco de notas, mas de forma muito simples, muito bem no início mesmo. A internet nessa época, gente, ela era para nós, era o que a gente chamava de internet discada. Você tinha que usar o telefone, discar, se conectar, e era uma internet muito lenta, tá bom? Eu fiz um pequeno resumo aqui para vocês também, para falar do ano 2000. Ó. Nessa época a gente usava muito CD, depois viemos a usar DVD. O uso do mouse, pessoal, a gente passou a usar o mouse a partir dos anos, final dos anos 80, início dos anos 90. Mas os mouses dos anos 2000 ainda, eles usavam a bolinha embaixo. Então, se vocês olharem os mouses que a gente usa hoje, tem aquela luz vermelha ou azul, que pode ser óptico, pode ser laser, tá bom? Mas na nossa época ele era bolinha, que é uma bolinha aborrachada, essa bolinha era pesada porque tinha um ferro dentro dela, tá bom? E os computadores eles tinham essa aparência aqui, ó. Aqui a gente podia acessar a internet, usar o Windows já era o Windows ME, o Windows ME é o Windows Millennium, que a gente chamava, tá bom? E aí, para alguns já conhecem essa tela, é o jogo, né? O Counter-Strike, é o CS, e a internet nossa era bem lenta. As redes sociais, o Orkut, eu acho que vocês não conheceram, os pais de vocês talvez tenham conhecido, talvez tenham tido conta no Orkut. O Orkut era uma espécie de Facebook hoje, tá, gente? Na época ele se tornou muito popular, mas depois, com a entrada do Facebook, ele perdeu espaço e aí acabou todo mundo abandonando ele. Nessa época, o uso de jogos, internet, gente, já era comum, já era normal, tá? A gente fazia uso frequente aí, né, do computador, da internet, de todos os recursos que ela lá tinha, tá bom? Então, esse aqui é o trabalho de vocês, parabéns para todos aí que conseguiram fazer.
E essas atividades a gente vai voltar ao longo da nossa aula aí, tá bom? Alguma pergunta, gente, por enquanto? Como é que nós estamos aí? Alguma pergunta? Não? Tá, Não. para quem chegou no meio da aula, nós estamos iniciando o curso do Windows mesmo, tá? Mas para me falar do programa Windows, eu preciso fazer com que a gente compreenda a ideia de sistema operacional. Isso aqui, ao longo do nosso estudo, eu vou estar perguntando para vocês. Então, eu vou falar assim, aluno, como que é o sistema operacional? O que você entende de sistema operacional? Aí o aluno vai falar, professor, o sistema operacional é tal, né? É um programa que a gente usa para poder operar o computador. Então vai ser comum eu estar indagando para vocês alguma parte do que nós estamos vendo, tá bom? Com relação ao programa Windows, a gente tem hoje em dia várias versões, tá? Então, eu vou pedir depois para vocês anotarem essa parte aqui no caderno, eu não vou parar agora de novo. Então, eu vou pedir para vocês depois dar uma pausa no vídeo, para vocês anotarem essas versões no caderno. Do jeito que está aqui, que eu estou mostrando para vocês, ela não está lá na apostila, tá bom? Desse jeito, não. Tem outras informações na apostila, mas não essa lista. Aí, o que acontece, gente? O programa Windows ele é feito por uma empresa, tá bom, pessoal? A empresa, ela tem nome, e é importante que a gente saiba qual é o nome dessa empresa, tá bom? O nome da empresa aqui, no caso, é a Microsoft. Reparem que está escrito Microsoft, mas a gente pronuncia Microsoft, tá bom? Essa empresa, ela surgiu no finalzinho dos anos 70, tá bom? Lá para os anos 80. Então, ela surge no final dos anos 70 e nos anos 80 ela é apresentada e ela vai oferecer um programa chamado MS-DOS, tá bom? O programa Windows, pessoal, a Microsoft ela apresenta ao mundo em 1985. Então, quando a Microsoft ela apareceu, ela não tinha o programa Windows, ele foi criado depois, tá bom? Quem é o dono da Microsoft? Ou quem é o principal, né? Assim, o agente principal, a gente chama de acionista, né? Ou o que tem a maior parte da empresa hoje em dia. É o Bill Gates, tá bom? Ele está vivo, tá? Ele está vivo, a idade dele aí, acredito eu que ele deve estar beirando perto dos 60 para 70 anos, tá bom? É uma pessoa ativa, mas ele praticamente ele não trabalha mais dentro da empresa. Ele faz outros trabalhos, tal, fundações, esse tipo de coisa, né? É uma pessoa muito influente ainda no mundo da informática. Gente, ó, nós estamos no ano 2020, certo? Então, pessoal, eu costumo dizer para os alunos o seguinte, ó, eu não sei exatamente o que vai acontecer em 2022, tá bom? Eu não sei exatamente o que vai acontecer em 2025, tá? Mas o que eu posso dizer para vocês, que é o que vai acontecer aqui, ó, essas empresas, elas farão parte, tá bom? Então, é a Microsoft, é a Google, é a IBM, é a Intel, ou seja, são grandes empresas de informática, é a Apple, a Motorola, tá bom? A Samsung. Então, existem empresas que elas são muito grandes, né? Ou seja, elas vendem para o mundo todo. Então, nós não sabemos exatamente quais são as próximas tecnologias, né? Qual é o próximo modelo do celular, qual é o próximo modelo do computador, do notebook, como que vai ser o Windows, né, daqui 5 anos, daqui 2 anos. Mas o que eu posso dizer para vocês que essas empresas, elas estarão lá, elas farão parte desse processo. Então, uma dica que eu vou dar para todos vocês, ó, é uma dica que eu vou dar para o Felipe, para o Tiago Martins, para a Yasmin, tá bom? Para todos vocês, tá bom? Citei aqui alguns nomes, mas tenho mais alunos aqui. Uma dica que eu vou dar para vocês é sempre que possível, vocês são bem jovens, tá? Mas sempre que possível, se vocês entrarem
no site dessas empresas, né, lá na internet, se você abrir o site dessa empresa, você vai ter uma ideia do que pode acontecer, né, ou do que eles estão preparando para nós em termos de novidade, em termos de novas tecnologias, tá bom? Então é importante que a gente assim acompanhe a evolução dessas empresas para que a gente tenha uma opinião, né, para que a gente tenha uma formação do que vai acontecer em termos de tecnologia, tá? Não estou dizendo que vocês têm que ficar preocupados, né, com isso, mas o que eu estou passando para vocês é que vocês podem e devem ficar antenados, né, sabendo o que vem pela frente. Apesar de serem bastante jovens, tá? É, as coisas hoje em dia elas andam numa velocidade, né, em termos de novidade, em termos de tecnologia muito rápido. Então você não precisa ficar parado esperando alguém falar para você, olha, você está sabendo o que vai acontecer? Não, vocês têm condições de saber sim. Vocês têm condições de acompanhar. Para isso, gente, a gente Tá. acompanha essas empresas. Eu estou dando o exemplo da Microsoft, mas tem várias outras empresas. Professor, é isso que o senhor faz? Então, como eu falei para vocês desde o início, né? Eu estudo, né? Eu faço cursos e eu acompanho um pouco da tecnologia através de noticiário, através da imprensa, mas eu acompanho essas empresas. Volta e meia a gente vai no site, vê o que eles estão fazendo, tá bom? Pessoal, para que serve o sistema operacional? Para a gente operar o computador. Para que serve o programa Windows? O programa Windows é o programa que permite, né, eu usar outros programas, é o programa que permite eu entrar na internet, é o programa que permite eu jogar. Por que tem que ser o Windows, professor? Porque ele se tornou um programa popular, tá? Ele se tornou um programa que você vai encontrar ele em todas as escolas, em todos os computadores. Quando você vai numa loja comprar um computador novo, ele geralmente vem com o programa Windows, tá bom? Você consegue encontrar vários vídeos, vários livros sobre o Windows, e o Windows você vai ter em todas as empresas. Então é por isso que a gente faz um estudo sobre o programa Windows, tá bom? Gostaria de saber se alguém quer fazer alguma pergunta sobre sistema operacional, tipo alguma dúvida, alguma coisa que ainda não está claro. Alguém quer perguntar algo, pessoal? Alguma pergunta? Tiago? Felipe quer fazer alguma pergunta? Não. Não. Não, tudo bem? Tá legal. Pessoal, então vamos fazer o seguinte, ó. Oi, Professor, na verdade eu tenho uma pergunta assim. pode falar. Muda muita coisa de um programa para o outro? Certo. Muda sim, tá, gente? Nesse sentido, ó. De um programa para o outro, muda muita coisa, professor? Muda, às vezes, assim, tá? No caso, muda quando a gente fala das placas do computador, tá bom? Quando você fala, por exemplo, do hardware do computador, aí ele muda, porque às vezes o programa, numa versão mais antiga, ele não consegue habilitar o recurso daquela placa, tá bom? Então, o hardware é a parte física, né, gente? A placa, a memória, então muda um pouquinho. Outra coisa que muda também é a segurança, tá bom? Então, hoje, se você for usar a internet com o Windows 10, né, a gente pode dizer que você tem uma segurança melhor. Quem usa a internet com o Windows, pessoal, dá para me usar em partes a internet com o Windows 7, mas a minha segurança, tá, não é a mesma que se eu usar com o Windows 10, tá bom? A outra coisa também é questão, aí eu vou usar uma palavra chamada compatibilidade, tá bom? Quanto mais novo o seu programa, né, mais ele vai entender os novos jogos e os novos produtos que você vai colocar no seu computador, tá? Então vamos supor que você comprou um celular novo hoje, né? Um celular novo e você vai ligar ele USB no computador, no notebook, tá bom? O seu celular novo com o sistema operacional mais recente, ele vai funcionar melhor. Se você usar ele com o sistema mais antigo, talvez ele não consiga se conectar, se comunicar. Então, essa evolução
Ela vai mudando por questão de atualização tecnológica do hardware, por questão de segurança e por questão de facilidade. Então, na verdade, a gente precisa estar acompanhando mesmo essas mudanças. Por exemplo, eu não teria sentido eu ficar dando aula para vocês hoje, né, usando o Windows 95. Vocês iam falar para mim assim, professor, eu nem tenho esse programa, professor, esse programa ele é muito antigo, ele não entende tal jogo. Então, isso existe mesmo. Então, a gente vai usando sempre as versões mais recentes. E uma curiosidade, pessoal, não é assim, ó, todo ano eu tenho uma versão nova. Elas vão acontecendo, mas não necessariamente uma vez por ano, duas vezes por ano. Acontece sempre quando é necessário, e aí essas empresas vão lançando esses produtos e a gente vai acompanhando, tá bom? Respondido a questão? Sim. Tá ótimo, então. A gente vai falar sobre essas questões, né, de compatibilidade, de segurança, no nosso curso mesmo, tá bom, gente? Ok? Eu vou fazer assim, então, ó. Eu vou finalizar a aula aqui com vocês. Ela está gravada. De hoje para amanhã eu vou tentar colocar no YouTube e aí eu mando o link para vocês. E ainda hoje está anotado aqui, eu vou mandar a apostila em PDF para o e-mail de vocês, tá? Quem não me mandou o e-mail, pode mandar lá no WhatsApp, e aí para adiantar também novamente, ó. Logo, logo, a escola vai poder fazer atendimento na recepção. E aí eu acredito que vocês poderão tirar a apostila física lá. Até a semana que vem eu consigo confirmar isso com vocês. Tá combinado, gente? Tá bom. Tá? Então, gente, ó, eu vou me despedindo de vocês aqui. Obrigado a todos, o Felipe, Thiago, Emanuele, a Yasmin, a Dani, Alexandro. Um bom dia para vocês. Dá um tchauzinho aí, gente. Tudo bem? Pode ser? Tchau, tchau. Pode ser? Tchau. Tchau. Tá, até Tchau. mais. Até mais, gente. Tchau. Tchau.